Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira edição do DRIcast. Hoje, com a apresentação da Adriana Monteiro e com a nossa convidada especial, Glaziele Oliveira. Agora vamos falar com a Glaziele, né, Glazi? Boa noite. Isso, boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse podcast. Uma satisfação, uma alegria estar aqui com você essa noite. Em dobro, pode ter certeza. Boa noite, Thierry. Mais uma vez juntos, né? Nessa empreitada, nesse projeto maravilhoso que nós estamos iniciando agora. A realização é da Solução Assessoria e do Tudo em Um Podcast. O apoio do NID Goiânia e do especialista em construção civil, Mário Gabriel. Hoje nós contamos com o patrocínio da Solução Assessoria. Vamos falar um pouquinho da solução. Se você está precisando de uma assessoria comercial, de uma assessoria imobiliária ou turismo, gestão de pessoas, gestão financeira, consultoria no segmento de saúde, marketing e assessoria cultural, entre em contato conosco. Solução Assessoria 649-9233-2153. Repetindo, 99233-2153. E nós temos também o patrocínio do Tudo em Um Podcast, na pessoa do Thierry, que está aqui conosco em mais essa noite. A nossa convidada, Glaziele Oliveira, é especialista em gestão de pessoas e generalista em consultoria organizacional. Que coisa chique! Com experiência de quase 20 anos de mercado, atuando em vários segmentos. E também diretora do GENID, né, que é o Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano, com sede em Goiânia. Seja bem-vinda mais uma vez, Glaziele. Satisfação imensa ter você hoje aqui, né? Porque você está sempre do lado de lá da câmera, né? Hoje você está aqui, né? Trazendo seu conhecimento, aprendendo um pouquinho com nós também, né? E ensinando bastante, né? O nosso tema hoje é os desafios do empreendedorismo para 2023. Vamos começar falando da Glaziele. Quem é Glaziele Oliveira? Então, Glaziele Oliveira é uma gestora de pessoas apaixonada pelo seu trabalho. Realmente eu gosto muito do que eu faço. Me entendo como uma missão e um propósito de vida, essa realização. Pois quando eu falo ser especialista em gestão de pessoas, é porque eu venho ali da formação de contabilidade, direito, mas a minha identificação mesmo foi quando eu fiz a pós-graduação em especialização de pessoas. E fazendo mestrado agora em gestão de conhecimentos e em recursos humanos também. Então, assim, é uma paixão, é uma maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas através desse desenvolvimento para que elas possam, né, prosperar em suas vidas, tanto no quesito pessoal quanto no profissional. E aí, quando eu falo ali, generalista, né, em consultoria organizacional, é porque esse desenvolvimento é assim, desenvolvo pessoas dentro ou fora das organizações. Mas eu tenho muita experiência no mundo corporativo. Então, por isso essa generalização, porque a gente entra dentro da empresa para desenvolver, em qualquer departamento, do CEO ao chão de fábrica. Tá certo. Então, não precisamos nem falar de segmento de trabalho, né, Glaziele? Porque você entrou dentro de uma empresa, você está ali apta para conduzir desde o início até o topo da empresa, correto? Isso, no desenvolvimento humano. Certo. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, porque se a gente for falar tudo, nós vamos passar aqui hoje a noite toda. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua caminhada até aqui, no empreendedorismo? Eu sempre tive essa vontade de ajudar pessoas. Por isso que eu fui fazer a faculdade de Direito, mas eu não me identifiquei com pós a faculdade, né? E aí, quando eu fui trabalhar em algumas organizações, tudo que eu gostaria de implementar, de fazer, que eu sabia como realizar um trabalho, às vezes o CEO não tinha a mesma mentalidade. Então, a gente era ali barrada na questão de desenvolver pessoas. Até que eu falei, não, peraí, eu vou montar minha própria empresa. Deixa eu empreender aqui, porque
Assim eu vou conseguir realizar da minha maneira, com o meu ponto de vista, baseado nos estudos que eu desenvolvi e também em toda a vivência que eu tive dentro das corporações, aquilo que eu acredito que seria necessário para que todas as empresas ou as pessoas alcançassem o resultado, né, almejado. Sim. E aí montei a empresa, só que começou como 3I, que era 3 irmãs, né? Era eu e a minha irmã Lorena, que é enfermeira, e a minha irmã Renata, que é fisioterapeuta. Nós montamos esse núcleo, né? Por isso que chama Núcleo de Desenvolvimento Humano. Entendi. Só que aí eu conheci uma outra pessoa na pós-graduação chamada Renata. Eu tenho uma irmã chamada Renata e a minha, né, sócia no NID chamava Renata também. E aí a gente, com essa união de propostas, a gente desenvolveu o NID, o Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano, consegui aplicar, então, da minha maneira, a questão das estratégias para o desenvolvimento, né, para atender tanto empresas quanto as pessoas, e foi assim que eu comecei nesse empreendedorismo. Só que aí eu tive um fato pessoal que aconteceu, que foi a perca da minha mãe. Eu tive que me adaptar a uma realidade nova. Em seguida veio essa pandemia que, né, nos reportou abalando, a né? outra realidade, Sim. que é esse online, que são as ferramentas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Sim. Estou aqui, essa é um pouquinho só da minha trajetória. A Glaziele enfrentou dificuldades, eu acredito, né? Muitas. Quais foram, assim, aquelas que hoje você traz como... você cita de exemplo para as pessoas, assim, eu superei essas dificuldades, eu enfrentei também elas, eu tive também. A primeira, que eu acho que é fundamental as pessoas entenderem que existem qualquer tipo de segmento, que é o meu trabalho, pessoas. O maior desafio para você construir algo, para você empreender, são pessoas. Primeiro que eu sempre falo, nós não construímos absolutamente nada sozinhos. Nós precisamos de pessoas. E esse é o desafio. Pessoas que acreditem no seu propósito, pessoas que se identificam com seus valores, pessoas que realmente pensam e têm uma visão de futuro, que queira construir um legado. Esse é o mais difícil. Apoio? Um desafio. Apoio, pouquíssimos. Familiares sempre, né? Minha família, graças a Deus, sempre foi muito unida, assim, com a presença da minha mãe, do meu pai. Agora, após a morte deles, assim, que eu tive que focar mais, né, na criação do meu filho, e essa adaptação tecnológica, mas apoio dos meus pais eu sempre tive enquanto eles eram vivos. Qual que é hoje o seu diferencial enquanto profissional? Personalidade e identidade. Todos os meus trabalhos, independente do segmento, eles são personalizados. Glaze, desenvolve aqui, eu quero fazer um investimento num determinado segmento de empreendedorismo. O que você pode me ajudar? A gente senta, faz um planejamento, mas o que eu fizer para você jamais será igual a um outro cliente que me procurar. Eu acho que essa identidade já começa aí no seu plano de negócios. Acho que um pouquinho do fator de sucesso é você ser muito autêntico naquilo que você está proposto a fazer. Então, essa personalização ela é fundamental. Tá, vamos abrir aspas aqui. As pessoas que estiverem nos assistindo, quiserem enviar perguntas, o telefone é esse, 649-9233-2153, ou aqui no chat mesmo do YouTube. Pode enviar sua pergunta, a Glaze está aqui para responder, para tirar dúvidas, para somar um pouquinho com cada um de nós. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o Sanderson, que está conosco nessa noite. Boa noite, Sanderson. Obrigada, viu? Tamo junto. Maiara Matos Azevedo. Sim, é minha gerente do NID. Um abraço para você, Maiara. Maiara. Pela presença, pelo apoio, como sempre. Certo. Então, vamos continuar falando da nossa questão de empreender 2023. Dá um pouquinho de medo quando fala, né? Porque a gente passou por uma pandemia. 2022 já foi um pouquinho mais leve, mas foi com dificuldade, porque o que a gente percebe também é que a cabeça das pessoas acabou mudando um pouco, né? No sentido de empreender, no sentido de acreditar, né? As próprias pessoas desacreditando nelas mesmas. Não vou fazer agora não, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Não, vamos esperar mais um pouquinho. A gente ouve muito isso, né? Então, e até assim, mesmo no decorrer do processo. Começa uma coisa e para com esse receio. Exato, é isso mesmo. Mas assim, você, Glaziele, o que você considera como desafio
para o empreendedorismo para 2023? Achei lindo você falar meu nome completo. Tantas pessoas... Difícil. Dizem que quando Glaziele, a gente fala nome completo é porque é coisa séria. Séria, né? Por isso que eu falei assim, gente, vou falar Glaziele, adorei. Então, desafios, eu acredito assim, nunca vão deixar de existir. Faz parte da nossa evolução. E como você disse, 2022 foi um ano desafiador, mas eu acredito muito que nós devemos nos preparar, sim, para 2023. Trouxe duas vertentes para a gente falar hoje a respeito desses desafios. O primeiro deles é a gente, assim, como desafio, é saber contextualizar assertivamente o nosso segmento de trabalho, aquilo que a gente quer empreender. E o segundo é esse cuidado com a saúde emocional do empreendedor. Por isso, quando você falou assim, nossa, Glazy, muita gente desiste, fica com receio, isso está latente na mentalidade de um empreendedor e é normal. Tá. Depois de tudo que nós vivemos, é normal. É normal. Tá vendo? Vamos com calma. É vamos normal. Com calma. Mas vamos com calma nós também, Glaziele. Como assim contextualizar? Olha, contextualizar é você saber planejar, ter foco e cautela quando você for fazer as suas estratégias e ações para 2023. Contextualize o seu segmento. Por exemplo, quando fala o início do Covid, não, lá na China, isso não chega aqui no Brasil, isso aqui não nos afeta, olha o que nós passamos. Então, para 2023, para quem quer empreender, por exemplo, você é um artesão. Você faz crochês de excelente qualidade, viu, gente? Quem está nos ouvindo. Então, assim, não é só você fazer a sua peça e colocar uma foto na internet. Empreender não significa isso, não é só isso. Não é só você ter aquele talento, mas você precisa também dirigir, fazer a gestão desse talento. Então, quando eu falo em contextualizar, empreendedor, abra sua mente, abra o seu leque de informações, de conhecimento. Olha só o que a gente está vivendo no mundo. A gente tem uma guerra na Ucrânia. A gente tem uma desaceleração econômica na China. Pensa a potencialidade que a China está sendo, né? Tendo um crescimento desacelerado. A gente tem crise energética na Europa, a gente tem um avanço da inflação ao redor do mundo depois desse Covid, dessa pandemia. E crédito, por exemplo, que o empreendedor precisa. Não está nada barato aqui no Brasil. É verdade. Né, Glazy, o que isso afeta a gente? Gente, nós estamos e vivemos em um mundo globalizado. Então, tudo afeta. Não é só o fato de você abrir uma porta de um comércio que você é um empreendedor. Você precisa realmente se respaldar em todos esses contextos. E a gente vê muito... A gente vê muito, né, Glazy? Abre um comércio ali, coloca uma fachada linda, maravilhosa, faz uma divulgação inicial e rapidinho não tá mais ali. A gente fala, mudou de endereço já? O que acontece? Fechou. Justamente porque então não tem essa gestão. Exatamente, essa visão inicial. Muitas pessoas empreendedoras pensam só no presente, o que eu preciso para hoje para abrir o negócio. Só que isso não basta, a gente precisa ter uma visão futurística, a gente precisa pensar lá na frente. Por isso a existência do plano de negócios. Esses dias eu vi na internet uma coisa que eu fiquei indignada, mas é uma opinião muito pessoal minha. Eu vi uma influenciadora falando que o plano de negócios não é necessário. E diversos gestores indo na onda. Gente, cuidado, o suor é seu, o dinheiro é seu, as noites sem dormir é sua, as contas para pagar são suas. Então, eu acredito que sim, estratégia, com foco e muita cautela são essenciais. Eu também acredito, viu? Também acredito por experiência própria, né? Depois, em uma outra oportunidade, talvez a gente traz até as histórias para inspirarem outras pessoas, né? Quais são as ideias para empreender em 2023? Assim, vamos dizer, as melhores ideias na questão de faturar. Aí, tem alguns segmentos, quando eu falo assim, a gente contextualiza seu segmento, é justamente isso, Dri. É as pessoas entenderem se elas estão investindo em algo que é coerente com o mercado, porque a gente tem que acompanhar o mercado. Por exemplo, quem fabricou máscara na época do Covid... Ganhou dinheiro. Acertou, ganhou dinheiro. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Então, se o seu segmento não tem nada a ver com algumas dessas tendências que eu vou falar aqui agora, gente, não é problema nenhum. A questão é você estar acompanhando o mercado e inovando dentro do seu segmento. Por isso, a contextualização. Acreditamos em alguns estudos também que já estão reportando essas informações para 2023, é que o segmento de comunicação, informática e eletrônico, sem sombra de dúvida, é uma coisa que você pode investir, que realmente tem uma visibilidade de faturamento alto, entretenimento, lazer,
turismo, moda, saúde, beleza e principalmente serviços que levam ao bem-estar. As pessoas estão necessitando disso. Então, esses serviços também vocês podem apostar. Assim como serviços educacionais. Também é uma área que eu acredito que 2023 nos proporcione aí. Casa e construção? Casa e construção. Isso eu deixei por último para poder elogiar, né, o nosso apoiador, Mário Gabriel. Então, vamos lá. É um segmento também, porque as coisas estão ficando de determinada maneira que tudo está ficando minimalista, né? Então, casas construídas com menos espaço, as pessoas estão realmente voltadas mais para a tecnologia. Então, se você quer reformar, quer dividir, quer investir, quer construir, Mário Gabriel. Exatamente. Precisou de um especialista na construção civil, na alvenaria, marcenaria, carpintaria, armador? 34 98420 9267 ou 64 99233 2153. Mário Gabriel, construtor. Agora vamos voltar, né? Não podemos deixar de né? E até agradecer pelo apoio, né? Que o Mário hoje tem sido um suporte que não tá no script, vamos dizer assim. Vamos falar das tendências emergentes de negócios que farão parte de 2023. Uhum. Deixa eu explicar, essas tendências emergentes é assim, quando você faz um estudo de mercado para você ver qual segmento que vai proporcionar um maior faturamento no ano de 2023, por exemplo, dentro dessa escolha de segmento ou não, já dentro daquilo que você atua hoje, existem algumas ações, algumas estratégias emergentes que faz parte de todas as empresas, de forma abrangente, independente do segmento. Então, eu gostaria muito de ressaltar isso, porque a pessoa fala assim, nossa, eu vou trabalhar com moda, e foca só naquela questão de fabricar a peça de roupa, por exemplo. Só que não é. A gente precisa estar ali focado, né, na melhor tecnologia, da moda, do tecido, seja o que for, e que você precisa para estabelecer o seu produto e o seu serviço. Só que existem coisas paralelas que o empreendedor também precisa estar atento. Olha o tanto de desafio que é empreender, gente. Uma delas é acompanhar a transformação digital acelerada que nós estamos vivendo. Porque depois que o Facebook falou de metaverso, só está surgindo tecnologia atrás de tecnologia e isso influencia diretamente no nosso trabalho. Então, a gente tem inteligência artificial, a gente tem a internet à nossa disposição com as redes sociais, a gente tem a realidade aumentada, que faz com que proporcione a interatividade do cliente. Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu vou trabalhar com moda, mas o que eu vou usar para poder fortalecer minha marca, para poder aumentar a venda, faturamento, estratégias financeiras, enfim. Então, quando a gente fala de tendências emergentes, é isso. Você cuida disso, por favor. Então, a primeira delas que eu deixo como dica é ficar de olho na transformação digital que está acontecendo no mundo. A ascensão do ESG. Gente, isso é só uma sigla nova que o mercado vem sempre trazendo, porque a gente tem muito disso, viu, Dri? Gestão de pessoas, recursos humanos, tudo é um trabalho só, mas as terminologias vão surgindo, né? ESG é um trabalho que está sendo assim, pronunciado agora, mas ele já existe já há um tempo, todas as empresas já deveriam, se não tem, estar trabalhando isso, que é só política interna a respeito do meio ambiente, da responsabilidade social e governança. Que legal. Então, assim, tudo que você vai construir, que você vai empreender, que você vai criar, precisa de sustentabilidade. Então, se você já trabalha com moda, qual a sustentabilidade que você também já pode estar proporcionando? Isso aqui é outro assunto que dá um podcast incrível. Mas só para deixar a dica aqui, gente, presta atenção. Transformação digital, o ESG, que é a política, né, de sustentabilidade, investir muito na experiência imersiva do cliente, e para isso você pode usar a transformação digital, a inteligência aumentada, a realidade aumentada, ou a realidade virtual, muitos conhecem muito como realidade virtual, né? E vou até fazer uma pausa aqui agora. A respeito da questão da experiência, da imersão do cliente, gente, uma das ferramentas, existem inúmeras, mas o podcast é uma delas. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é a possibilidade da vivência de um cliente, da participação, da interatividade de um cliente. Porque o podcast é uma ferramenta da internet. O que nós estamos provocando aqui, por exemplo, com a logomarca dos nossos apoiadores? Visibilidade. E essa é a intenção, né? A questão
Isso. Tá certinho? A visibilidade da marca, ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. Às vezes as pessoas constroem assim, nossa, eu vou construir um Instagram, lá tem um portfólio, vou participar de um podcast. Gente, não significa vendas, significa visibilidade e posicionamento da sua marca. E sem isso, hoje em dia, diante de um mundo tecnológico, normalmente, claro que todo mundo alcança seu sucesso tendo foco, mas é algo que pode proporcionar ainda mais retorno, tanto financeiro quanto de imagem. Então, essa ferramenta do podcast, gente, mercado de Caldas Novas, que ainda não procurou a Adriana. Então, agora é sardinha pro nosso lado, Thierry, ó. Né? Dricast, região de Caldas Novas. Desculpa Tudo em um podcast, o Thierry aqui, região de Caldas Novas, né? Então, assim, ferramentas que tá aqui, a gente aproveita, faz o convite mais uma vez, venha participar conosco, venha fazer parte desse projeto. Como? Sendo um apoiador, sendo um patrocinador, né? Vamos colocar a sua marca, vamos dar maior visibilidade à sua empresa, né, ao seu plano de negócio também, né, por que não? E outra, né, já vamos aproveitar, empreender hoje está muito fácil, tem a solução, assessoria, exatamente, que está aqui para ajudar. Se você já é empreendedor, solução assessoria para colaborar. Se você quer iniciar no empreendedorismo agora, solução assessoria está aqui. Gente. Nós temos a solução para você, né? Fiquem tranquilos, 2023 promete, né? E assim, o podcast é uma ferramenta tão bacana. Nós aqui em Goiás aqui temos um pouco assim, de sempre acontecer um pouquinho depois das coisas que acontecem no mundo, né? Sim. O podcast, se eu não me engano, eu acho que ele foi lançado em 2004, o YouTube 2005. Todo mundo sabe falar de YouTube, mas podcast parece como se fosse uma terminologia nova e não é. Tem pouco tempo. É uma ferramenta que está aí à disposição já tem tempo e as pessoas não utilizam, mas graças a Deus aqui, ó, nós já estamos com um exemplo, né, de empreendedora utilizando a ferramenta, porque isso é importante. Então, as lives, podcast, investir no feed do seu Instagram, isso tudo são ferramentas que que leva o cliente a ter as experiências necessárias para ele consumir de você. Aí sim, transformar em venda. Eu costumo dizer, Glaze... eu falei Glaze. Agora? Eu costumo dizer o seguinte. Hoje, nós temos tudo nas nossas mãos. Mas, infelizmente, minoria sabe usar. Exato. Vamos falar da ferramenta Instagram. A maioria usa para quê? Para mostrar, bora, balada, partiu barzinho, né? Tirou uma foto num clube, com os amigos, no churrasquinho, tudo. Mas olha a potencialidade que é essa ferramenta dentro do empreendedorismo hoje. Principalmente depois da pandemia, né? Que o digital veio realmente para, eu não digo para segurar, mas para levantar, né? O que já estava bom. Quem sabe usar essas ferramentas, quem usa com responsabilidade, né? Que também, da mesma forma que usa para levantar, usa para jogar lá embaixo também, né? Mas eu digo assim, é uma ferramenta que todo mundo tem acesso, está na palma da nossa mão, mas infelizmente as pessoas ainda não sabem fazer o uso correto, né? Então, mais uma vez, solução assessoria de marketing. A gente faz desde os cards, né? Alimentação, divulgação das redes sociais, correto? Olha, isso é importante. Deixa eu só deixar uma dica aqui também, já que você falou das ferramentas. Instagram, gente, é só uma ferramenta, que nem você falou. As pessoas às vezes não usam corretamente. Todo mundo tem total liberdade de ter o seu pessoal, mas se você trata de um perfil, de um Instagram profissional, realmente precisa de um pouco de cuidado. Às vezes mudou muito, o algoritmo mudou muita coisa recentemente. Então, assim, a questão não é que, nossa, eu preciso postar todo dia, nossa, eu preciso fazer isso todo dia. Não, gente, você precisa ter clareza da mensagem que você quer passar para o seu cliente para que ele se identifique com o seu produto ou com o seu serviço. Não tem essa questão mais hoje de ter que postar todo dia. Agora, a experiência que você causa no seu cliente através do Instagram é os stories. Stories realmente faz diferença. Mas lembrando, é uma ferramenta só. A gente tem Google, a gente tem Facebook,
Facebook, a gente tem o Instagram. Então, assim, não foca muito, precisa do site, precisa, né, do seu blog. São diversas coisas que, em conjunto com a sua competência, que faz a diferença. Porque um cliente que ele tem a curiosidade de saber o serviço que ele está contratando, ele Não, hoje em dia vai é fazer Instagram. essa pesquisa, não vai? Instagram, O primeiro é Instagram. Né? Mas ele tem essa política de fazer essa pesquisa hoje, não tem? Com certeza. Eu só compro depois de olhar o Instagram. Se eu vou fazer um recrutamento de seleção, eu olho o Instagram da pessoa. Tudo tá ali. Até o comportamento pessoal influencia. Tudo. Se a conta é privada, quer dizer uma coisa. Se a conta é aberta, quer dizer outra. Tudo faz uma comunicação, vamos dizer assim. Tá bom. Mas aí, só para terminar a questão das tendências e emergências dos negócios, que os empreendedores precisam acompanhar paralelamente, né, ao seu talento, ao segmento que você está desenvolvendo, sem ser a transformação digital, a questão do ESG, que são as políticas de sustentabilidade, essa questão, né, de você sempre estar preocupado com a experiência imersiva do cliente. A última tendência que vocês precisam ficar atentos é a questão da corrida por talentos. Pessoas. Hoje em dia é um desafio você encontrar a pessoa que queira realmente engajar dentro do seu trabalho e ser um intraempreendedor. Né? Porque você é empreendedor, mas você precisa de um intraempreendedor. Ou seja, aquela pessoa que realmente veste a camisa da empresa, compra a ideia e trata o seu empreendimento como se fosse dele. Então, é muito complicado esse tipo de talento. Então, eu imagino assim, hoje, qualquer tipo de empresa que já tem um processo de recrutamento e seleção especializado, já tem uma dificuldade com o seu turnover, imagina um empreendedor, que já tem tantos outros desafios e ainda tem essa questão de não encontrar pessoas que realmente vai ser um intraempreendedor junto com ele. Só para você ter ideia, tem algumas fontes de pesquisa que falam que daqui, no máximo 2 anos, 85 milhões de empregos podem ser substituídos por máquinas, mas 97 milhões podem passar a existir com a divisão do trabalho entre humanos e as máquinas, ou seja, com essa adaptação, com as pessoas que queiram evoluir, que desde já, por favor, gente, preste atenção nisso, estejam buscando principalmente o seu aprimoramento pessoal. Se você faz por você, você vai conseguir fazer pelo outro. Agora, se você vai trabalhar só na intenção de ter um salário no final do mês, se você continuar com essa mentalidade, vai ser uma das... hoje no Brasil, 10 milhões de desempregados. E, Adriana, eu posso te afirmar, tem emprego, tem trabalho. Eu não consigo fechar determinadas vagas, principalmente gerenciais. Então, oportunidades... Porque não tem qualificação. Não tem qualificação. Não tem. Hoje a busca é pela vaga, como você está dizendo, porque precisa de um salário no final do mês. Mas às vezes a pessoa não conhece nem o setor que ele quer ingressar. Exatamente. E aí a gente fica ali, às vezes não exigimos nem experiência, a gente treina, a gente desenvolve, a gente não está preocupado com a parte técnica, sabe? Mas a parte comportamental deixa muito a desejar. Tá, então vamos lá na parte da solução assessoria de novo. Não é clichê, não tá chato, mas por quê? Quando foi para a gente desenvolver o plano para a solução, na assessoria comercial, o que a gente pensou? Teve muitos que perguntaram, mas o que é essa assessoria comercial? Eu mando meus funcionários embora e você traz os seus... Não, a reciclagem de funcionário. Porque eu acredito também na possibilidade do incentivo. Como que é esse incentivo? Treinando, dando treinamento, o curso mesmo na própria empresa, dando condições de trabalho, porque também falta muita qualificação. Mas a gente vê as pessoas dizerem, a gente mesmo vê acontecer a questão do próprio patrão não acreditar naquele funcionário e fazer o funcionário desanimar completamente, né? Então, há esses dois lados, né? Tudo tem dois lados, né? Então, há esses dois lados. Como é que você vê isso hoje, nessa questão que você trabalha bastante, que é a gestão de pessoas, nesse sentido? Nesse sentido? Como é que o patrão reporta até você reclamando de um funcionário? Eu quero um funcionário assim, assim, assim. Ele passa ali um beabá de um tipo de funcionário que ele é. Mas ele fala para você que tipo de patrão que ele é? Não.
E aí tem a questão justamente do meu trabalho de desenvolvimento, de ter essa percepção e não oferecer o trabalho, porque eu posso fazer o melhor recrutamento de seleção, eu posso colocar o melhor candidato na frente dele, que ainda sempre vai ter um defeito e não vai ser registrado. É a questão de saber empreender, inclusive nesse assunto, desse a aspecto, empresa né? é o seu retrato. Então, aquilo que você acredita que você quer é o que vai acontecer. Por isso que quando eu vou fazer um recrutamento de seleção, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa identificar na conversa com o contratante é se realmente a política dele, a cultura organizacional, condiz com aquilo que ele está falando comigo. Então, não tem como. Faz parte do recrutamento de seleção, você precisa dessas ferramentas. A cultura organizacional da empresa, porque é através dela que você, né, da missão, visão e valores, que você consegue também trilhar um candidato que vá de encontro com aquilo que a empresa quer. E a partir daí fazer até recrutamento interno. Igual você falou, Glass, o patrão não investe nas pessoas que já estão trabalhando com ele. Gente, é uma perca. E, assim, não tem nem assim um indicador para te falar agora. Se tem talentos dentro da sua empresa já junto com você, faz recrutamento interno, investe. Isso, porque é uma às economia vezes... até financeira do que você buscar fora. Às vezes está tão difícil a mão de obra que o patrão... deixa o patrão na mão, porque também realmente tem essa falta de comprometimento, como já foi falado aqui, Olha né? minhas expressões. Então, assim, o patrão é deixado na mão. No desespero, na correria do dia a dia, ele tendo que fazer acontecer, ele acha que fazer acontecer é daquela forma, né? Ele coloca lá uma vaga disponível, início imediato. Vai lá, 2, 3, faz uma seleçãozinha ali, comece agora. Mas ele começa sem saber o que ele tem que fazer, ele vai aprendendo no dia a dia dele. E ali, como é que ele vai aprender? O patrão está investindo nesse ensinamento para ele? Aí eu vejo um outro funcionário que não está trazendo resultados. Eu tenho que mandar esse funcionário embora? Ou eu tenho que reciclar ele? Baseado em que vai mandar um funcionário embora? Né? Antes Não está faltando essa questão também de apostar, isso, de apostar naquele funcionário, de dar condições para ele, né? Porque eu acho que tudo é uma via de mão dupla. Né? Se eu estou satisfeita com você como minha patroa e você é satisfeita comigo como sua funcionária, não tem por que não dar certo. Exatamente. Agora, se eu acordo insatisfeita em casa, mais um dia de trabalho, eu já chego na empresa aquele astral assim, ó, vim por obrigação, porque eu preciso disso aqui. O que vai fluir nisso daí? Que trabalho que vai render? Que equipe que vai suportar um ao outro numa situação dessa? Assim, é um assunto bem extenso também, que a gente poderia falar aqui a noite toda, mas tem que haver também esse reconhecimento do patrão em relação a esse funcionário. Porque o funcionário não tem nada a ver com o que passa na vida do patrão fora da empresa. E hoje o patrão, na maioria das vezes, leva os problemas deles todos para a empresa e joga no primeiro que passar pela frente. Né? Então, assim, infelizmente, existem os dois lados, né? Então, essa questão da reciclagem do funcionário, de dar condição para ele trabalhar, de treinar esse funcionário, de fazer esse raio-x com o empreendedor, para ele ter consciência da posição dele ali, do que é o trabalho dele ali, porque é igual você falou, a empresa é a imagem dele. O que ele está passando? Ele não tem que passar só para o cliente lá fora, que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa, não. Ele precisa dos funcionários. Né? Então, assim, nessa sua vivência, nesse trabalho, hoje, qual a porcentagem de patrões que você vê que realmente estão preparados e que são empreendedores? Nossa, é um índice baixo. Até porque o perfil, né, goianiense é muito de empresas familiares. Então, a gente já tem aí uma barreira, uma dificuldade de você implementar as políticas que precisam, né, para você realmente ter uma atuação eficaz na sua prestação de serviço, na sua produção, enfim. Mas eu diria uns 30%. Por isso que quando você estava falando, quase que eu te interrompi, eu falei assim, não vamos generalizar todos os patrões, né, que levam para dentro da empresa aquilo que acontece na sua vida pessoal. Mas existe, claro que existe. Mas também existe pessoas que já estão antenadas, sabe, que estão com essa visão futurística, que se preocupam com sustentabilidade, que quer o melhor para o funcionário. E uma dica, por favor, aprendam a delegar. Porque tem muita gente centralizadora, por esse perfil familiar, tem muitos CEOs, muitos donos de empresa, que às vezes a nossa dificuldade de desenvolver não é nem a contratação, porque é o primeiro passo essencial para o sucesso da sua empresa.
é a questão de delegar e acreditar que vai acontecer. Delegar não é abandonar. Nossa, eu deleguei isso aqui para a Adri e pronto. Não, não é isso. Mas é você delegar e confiar, acreditar, dar crédito àquela pessoa que ela realmente vai realizar e vai dar o melhor dela para acontecer. Falha vai haver, gente. A gente é humano, pelo amor de Deus. Não existe nada 100%. Mas a gente é humano. Não tem esse negócio de investir em funcionário, não, que minha empresa tem 20 anos de mercado. Tem, sabe por quê? Eu uso sempre o exemplo de Steve Jobs. Foco. Qualquer pessoa que tenha foco, ela realiza o que ela quiser, independente de como. Se foi de forma humanizada ou não, aquilo vai acontecer, sem sombra de dúvidas. Mas imagina de forma humanizada, com mais pessoas comprando a sua ideia, né, com a responsabilidade social. Gente, é propósito de vida. A gente pensar só naquele resultado financeiro, a gente vai... É um navio que está à deriva. Agora, se você tem gestão de pessoas, é um navio que sabe para onde está indo. Exatamente. Assim, a gente tem assunto nesse sentido aí por muito tempo, né? Mas vamos deixar os patrões agora, os empreendedores, os funcionários um pouquinho. E vamos falar do segundo ponto que você pontuou agora no início aqui, ó. Sobre a saúde emocional do empreendedor, né? O que você quis dizer com a saúde emocional do empreendedor? Pensa nesse tanto de dicas que eu deixei aqui para vocês agora. Contextualize o seu segmento. Pensa nisso, pensa naquilo, pensa nisso, pensa naquilo. Você tem que fazer isso, tem que ter foco, tem que fazer planejamento, tem que ter estratégia. Você tem que pensar na sustentabilidade, você tem que pensar nos recursos financeiros, você tem que pensar olha o tanto de coisa que para empreender você precisa. Só que você é só um empreendedor? Não. Vamos falar aqui em questão de mulheres, por exemplo. Sim. A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é filha, a gente é tia... Psicóloga, professora, faxineira, doméstica, secretária. A gente é esposa, a gente é namorada, a gente tem amigos, a gente tem que ter uma vida social, a gente tem uma vida religiosa, a gente tem que viver, né? Quantos outros atributos, quantos outros papéis nós temos que realizar no dia a dia, fora a questão de empreender. E a gente mistura muito isso. Porque o empreendedorismo, na verdade, faz parte de um dos nossos sonhos de vida, né? Eu costumo falar que sonho é a porta e atitude é a chave. Legal. Sonho é a porta e atitude é a chave. Então, quantas atitudes você tem que ter para conseguir realizar os seus sonhos e os seus sonhos pessoais? E dentro de todo esse contexto, mercado, financeiro, econômico, como é que está o nosso contexto mundial, com a nossa família, o nosso interior? Né? Eu assisti a uma determinada pessoa falando que se ela não está bem com o coração, nada no restante da vida dela flui. E é verdade. A gente precisa de equilíbrio, tá buscando o equilíbrio para que as coisas aconteçam para a gente precisa se cuidar. Autoestima, autocuidado, cuidar da nossa identidade. Isso é fácil? Olha uma rotina. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma outra mulher empreendedora, fisioterapeuta, está com um bebezinho menos de 1 ano, atende de domingo a domingo, que está cuidando do meu filho para que eu possa estar aqui. Com quantos desafios? Sim. E essa questão emocional também, né? Grande índice de depressão, síndrome de burnout nas empresas. Então, esse cuidado emocional, se o empreendedor não se cuidar, não tiver atitudes positivas, também faz parte, assim, eu diria 50% do insucesso dele na arte de empreender. Vamos abrir um parênteses, porque tem uma pergunta aqui, o Sanderson. Glaze, empreender passa muito pela questão de recursos humanos. Qual a importância de RH no processo de planejamento? Bom, aí é uma visão. RH, se o CEO tem a visão de que o RH hoje, 2022 para 2023, é estratégico, 100% assertivo. É de extrema importância, porque é o RH que conhece quais são todos os cargos de uma empresa, ou deve conhecer, viu, gente? No mínimo, o RH precisa disso. Conhecer todos os cargos dentro de uma empresa, quais são as funções que esse cargo precisa desenvolver, quais são as competências que a pessoa que realiza essas funções precisa ter. Então, o RH, ele conhece do CEO ao chão de fábrica, que eu costumo dizer assim, para resumir todos os níveis, né? Que é o estratégico, tático, operacional. Então, ele é estratégico, ele precisa participar das reuniões junto com os diretores, porque ele conhece das pessoas, de quem vai realizar aquilo que é feito como diretriz pelos donos, pelos diretores. Então, é estratégico. Agora, se o RH é visto como DP, que cuida da parte burocrática, de folha de pagamento, essas coisas assim, já é um passo errado. Então, quando a gente fala em recursos humanos,
não é só o departamento de festinha de aniversário, não é só o departamento que faz entrevista de recrutamento e seleção. Vai além, porque trata vai muito pessoas. mais. A gente tem no mínimo aí 5 subsistemas de RH que precisam ser feitos para quem trabalha dentro dessa profissão. Né? A gente tem cultura organizacional, a gente tem plano de cargos e carreiras, a gente tem o recrutamento e seleção, a gente tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, treinamento e desenvolvimento. E tem muitos subsistemas que um gestor de RH faz. Então, como é que eu posso fazer diretrizes para a minha empresa sem considerar aquilo que o RH tem para apresentar? É fundamental. Ele continua. O evento da pandemia mostra já reflexo no comportamento das pessoas? Se mostra, isso é explícito, implícito e explícito dentro do comportamento das pessoas. Né? Porque um pouco se acomodaram, né, na questão, às vezes muitas pessoas que poderiam ter aproveitado esse prazo para estudar, para investir em si, para buscar mais conhecimento e se aprimorar, não o fizeram. A questão também da solidão dentro da pandemia, que causou essa questão da depressão, que faz com que as pessoas não tenham saúde emocional para trabalhar, e é verdade, né? Muitas pessoas hoje não conseguem trabalhar. Qualquer coisa, às vezes, você falar um pouquinho mais alto perto dela, já cria crise de pânico, crise de ansiedade. E então são comportamentos pós-pandemia que estão bem latentes, que a gente precisa saber lidar com isso no dia a dia, principalmente dentro da empresa. O Sanderson continua perguntando: plano de negócio é a principal ferramenta de gestão e empreendimento? Principal eu não diria, mas ela é fundamental. Porque tem gente que já está ali empreendendo e nunca fez um plano de negócio na vida. Nem sabe o que é. Não sabe nem o que é. Não é. E eu gosto muito desse ponto, viu, Dri, que você falou aí agora. Não sabe nem o que é no sentido seguinte, gente, diploma é muito importante. Mas o que faz uma pessoa é a sua experiência, a sua vivência, a sua educação, o seu propósito de vida. Porque eu entrevisto diversas pessoas que a hora que eu olho o currículo assim, eu falo, eu acho que não vou dar conta nem de conversar. E quando o candidato chega, não é aquilo que o papel me traz. E às vezes tem um currículo que não está muito bem elaborado, mas quando a pessoa chega na minha frente, é de uma competência, de uma conduta, de uma elegância que transborda. Então, é fundamental a gente saber esse discernimento. Então, a pessoa está ali empreendendo, está investindo, aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, tem um talento. E o aprimoramento, o seu crescimento, aí sim, vai depender de uma estratégia, vai depender de um plano de negócios. Por isso que eu falo, ela não é principal, mas ela é fundamental em determinado momento. A minha mãe, Dona Aparecida Monteiro, está assistindo a gente, mandou coraçãozinho, te amo também, mãe. Tá. Deixa eu mandar um beijo pra minha irmã Renata, que está cuidando do meu filho Gabriel. Muito obrigada, beijo. Não é assim não, Renata. Fala pra ela, não é assim não. Da próxima vez eu vou também. Glaze, então vamos voltar aqui, porque a gente estava falando sobre a questão da mente emocional do empreendedor, né? Tem mais uma consideração que você quer fazer em relação a isso? Porque a gente está falando aqui que existe, mas, Glaze, como então que eu poderia cuidar da minha saúde emocional para me empreender? Eu acho que a primeira questão é organizar o seu tempo, né, para você ter uma rotina saudável, tanto pessoal quanto profissional. Você ter essa vibe positiva, de mentalidade positiva, sempre, sabe, acreditar principalmente em você mesmo, cuidar de você, tanto da sua alimentação quanto do seu corpo. Se precisar, fazer pausa das redes sociais. A gente fala muito assim, trabalha com rede social. Aí a pessoa fica viciada, todo o seu tempo está tudo aqui no celular e não vive, né? E às vezes tem aquela questão assim, nossa, eu não tenho que responder todo mundo porque senão me bloqueia. Deixa bloquear, deixa de seguir, não tem problema. Só tem que respeitar o seu tempo também, né? Exatamente. Você não me respondeu a mensagem. A gente não tem que responder a mensagem na hora da pessoa, você também tem a sua hora. Então tudo precisa de um consenso de ambas as partes, né? E no trabalho, por exemplo, dentro de um segmento empreendedor, promover práticas produtivas saudáveis, realizar eventos de interação, implementar programas de saúde mental, falar sobre isso dentro das empresas e criar sempre um ambiente aberto à comunicação. Eu acredito que comunicação vai bem em tudo. 99% de problemas corporativos é comunicação. Na nossa vida pessoal, falta de diálogo. Exato. Então, investir nisso para que, sabe, peça ajuda, não tenha vergonha. É um grauzinho mais grave, você acha que só conversar com um amigo, tomar um café não vai resolver? Procure profissionais adequados, psicólogos, psiquiatras. Nós precisamos conversar, precisamos dialogar, falar sobre isso. Se cuide mentalmente, da sua saúde emocional.
Muito bem. Mais alguma consideração? Porque se deixar nós vamos ficar aqui falando a noite inteira. Então, acho que sobre o tema eu entreguei, né, algum conteúdo. Se quem quiser mais perguntas, dúvidas, pode procurar você, que você me acessa e a gente responde e atende todos. Ou pode procurar diretamente a Glaziele. Qual que é o contato, Glazi? É através do Instagram, @Glaziele_Oliveira, ou então através do GENID, né? NID Goiânia. E também através da Solução, gente. A Solução Por favor, Assessoria. Isso, pessoa de gestão de pessoas, procura a solução. 649-9233-2153. Certo. Então, mais uma vez, como fazer parte desse projeto, né? Venha ser um apoiador, venha ser um patrocinador, venha dar mais visibilidade à sua marca, ao seu produto, à sua empresa, né, ao seu serviço. Venha conosco para o nosso projeto, Dricast. Glazi, uma surpresa para o próximo programa. Não vou falar nenhum spoiler? Não. Nada? Nenhum. Só vou dizer assim, Natal, dia 25, nosso próximo Dricast é no dia 27. Então, tem muito a ver com o Natal, tem muito a ver com o ano que nós todos passamos, tem muito a ver com a reforma íntima, tem muito a ver com o nascimento, né? Eu vi domingo, num programa, achei legal, uma consideração que foi feita pelo Ratinho. Ele disse para as pessoas se lembrarem que o aniversariante é Jesus. Sabe que o Natal está aí, que as comemorações estão a todo vapor, mas que as pessoas se lembrem do aniversariante, que é Jesus. Então, assim, o nosso tema do próximo Dricast é relacionado a isso, é relacionado à cultura, à família, e eu convido todos a vir conosco. Quero te agradecer imensamente por você ter se deslocado, deixado seu filho, como foi dito, né? É mais uma atitude, né, de uma empreendedora, de uma profissional que não tem igual, né? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco nessa noite, se colocando à disposição para quem tiver dúvida, para quem quiser contactar, se colocando à disposição para as pessoas, para os futuros ou mesmo as pessoas que já estão empreendendo, né? Obrigada mesmo, Glazi. Precisando, você sabe que a gente tá junto, né? E de uma forma ou de outra, você é um braço da Adriana, né? Então, vamos lá. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Foi incrível. Está sendo incrível. Vamos mandar um abraço para todos que nos acompanharam até agora, né? Como eu falei para minha mãe, que está lá assistindo. A minha mãe, eu falo para ela, mãe, pelo amor de Deus, se nem a senhora assistir, como é que vai ficar a situação? Então, não dorme não, vai lá, liga. Outro dia, Glácia, sabe o que ela fez? Ela achou que era um dia antes, ela tá lá no celular esperando. Ela disse que nunca passava. Não... Aí ela me manda mensagem, não vai começar não? Eu falei, amanhã, mãezinha. É apoiadora mesmo. Tá vendo? Essa é, né? Quero mandar um beijo também pro Mário, né? Mais uma vez, um apoiador incrível, né? Aí, precisando de um construtor, não esqueçam, Mário Gabriel. Eu sou suspeita a falar, né, Glazi? Mas, e aí, o que você diz também? É um profissional de qualidade, né? Está aqui no mercado de Caldas Novas à disposição para prestar seus serviços. Exatamente. Então, não tem oportunidade. Ó, beijo, amor. Eu tenho uma mensagem final. Hoje, de tudo que a gente falou, dessa questão de empreender, eu acho, assim, eu nem sabia que o papo ia rolar nesse sentido, né? Porque a gente acaba que começa a conversar e o negócio vai fluindo e nem sempre você segue um script que você tem que seguir, né? Mas é interessante, porque essa mensagem, quando eu escrevi, eu nem imaginava que você falaria certas coisas que falo e você vai entender. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição.
Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: que pena, voltem, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um. Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais arfante. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade tomou conta de todos. Queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. Não permita que as pessoas com o péssimo hábito de serem negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças do nosso coração. Lembre-se sempre: há poder em nossas palavras e em tudo o que pensamos. Portanto, procure sempre ser positivo. Seja surdo quando alguém lhe diz que você não pode realizar seus sonhos. Eu sou Adriana Monteiro. Esse é o meu, o seu, o nosso Dricast. Boa noite, muito obrigada.